Olá, pessoas, estamos aqui de volta, né? Nossa terceira videoaula, né? Continuando o nosso assunto de ecologia, nós trabalharemos a partir de agora as chamadas relações ecológicas, né? Primeiramente, começar desejando tudo de bom para vocês, espero que esteja todo mundo com saúde, assistindo mais essa aula, e a gente espera estar superando essa crise aí o mais rápido possível. Mas aquilo que eu disse na outra videoaula, a gente só vai conseguir superar através do estudo, através da educação. Essa é a nossa diretriz maior que vai fazer superar e ser profissionais qualificados, pessoas cultas, pessoas de senso crítico para enfrentar essa sociedade pós-pandemia, tá bom? Vamos começar. Nós temos falado inicialmente na primeira aula a respeito de conceitos em ecologia, né, que é aquele vocabulário e tal. Falamos das relações tróficas, né, das cadeias alimentares, do fluxo de energia. Depois nós falamos da reciclagem de nutrientes, que são os ciclos bioquímicos, né, de nutrientes e elementos químicos. Então a gente viu aí como é que eles se processam ao longo dos ecossistemas e tudo mais. A partir de agora nós vamos entrar numa parte que se refere especificamente aos seres vivos. Nós estávamos falando muito do ambiente, no contexto global e tal, mas vamos falar agora de elementos, de situações que contemplam os seres vivos dentro desses ecossistemas. Essas situações nós chamamos de relações ecológicas. O que são as chamadas relações ecológicas? Relações ecológicas são toda e qualquer interação que um ser vivo faz com outro dentro de um ecossistema. Então, qualquer interação que seja uma interação de colaboração, uma interação de competição, qualquer interação, qualquer contato, qualquer contexto ali que esteja inserido esses dois indivíduos é o que nós vamos denominar de relações ecológicas ou interações, tanto faz, você pode achar isso das duas maneiras em livros aí. Então, as relações ecológicas consistem em interações entre os indivíduos dentro de uma comunidade biológica, tá? Então, é todo e qualquer contato, anote aí, é todo e qualquer contato que acontece entre seres vivos dentro de um ecossistema, dentro de uma comunidade, né? Qualquer contato que seja. Às vezes o contato é entre indivíduos da mesma espécie, eles podem se juntar para adquirir um bem maior, podem se unir para proteger, né, a população ali como um todo, ou até mesmo eles podem disputar alguma coisa no ambiente. Ou ainda essas relações podem ser entre indivíduos de espécies diferentes. Dessa forma, a gente consegue classificar as relações ecológicas em dois grupos: as relações intraespecíficas e as relações interespecíficas. O que é a relação intraespecífica? É a relação que ocorre entre indivíduos de mesma espécie. Intra, dentro. Dentro de onde? Da mesma espécie. E temos as relações também chamadas de interespecíficas, que são relações que acontecem entre indivíduos de espécies diferentes. Então, quando eu estiver falando de relação intraespecífica, indivíduos de mesma espécie. Relação interespecífica, indivíduos de espécies diferentes. Ok? É, Dentro ainda das relações intra e inter, elas ainda podem ser classificadas como harmônicas ou desarmônicas. A gente vai ver mais na frente. O que é com a relação harmônica? É aquela que gera vantagem para ambos os indivíduos envolvidos, né? Para os dois indivíduos ou para a comunidade como um todo. E uma relação desarmônica, ela é vantajoso para um, mas é extremamente desvantajosa para outro, né? Ou então ela é vantajosa para um e é indiferente para o outro, né? A gente vai ter essas situações também. Assim como também nas relações harmônicas, pode ter benefício para um, como pode ter não ter benefício para outro, tá? Mas em geral, quando eu estiver falando de relação harmônica, são indivíduos que se beneficiam daquela relação. Alguém se beneficia, tá? Mutuamente. E quando eu estiver falando de relações desarmônicas, alguém é prejudicado. Então é isso que configura o desarmônica. Alguém se prejudica. Para alguém aquilo ali não é legal, é negativo, tá certo? Então vamos prosseguir. A gente vai iniciar primeiro pelas relações intraespecíficas, né? Relações de mesma espécie. Elas são poucas, né? Não tem um número muito grande, então é fácil de vocês compreenderem. Tá aí, né? Relações ecológicas intraespecíficas são dois grandes grupos: cooperações e competições. Não precisa nem eu estar explicando muito, né? Quando eu digo que algo está cooperando, eles estão se ajudando para atingir um objetivo, um bem maior, né? E quando algo está competindo, eu tenho dois indivíduos de uma mesma espécie lutando, disputando algum recurso. Até já falei na primeira aula o que é um recurso. Recurso é qualquer elemento que tenha no ambiente que, como é que se diz, possibilite
a sobrevivência da espécie, né? A espécie precisa daquele elemento para conseguir sobreviver. Sem ela, ela não sobrevive, sem esse recurso, né? Ele é fundamental para a manutenção da sobrevivência. Quem é que pode ser recurso no ambiente? A água, a comida, até mesmo, às vezes, os parceiros reprodutivos, que ajudam na sobrevivência, no sentido de procriar, de aumentar a prole, né? De passar a informação genética de um indivíduo para outro. Então vamos iniciar primeiro falando das cooperações. As cooperações a gente tem duas, três que são importantes a gente verificar. Aqui eu coloquei essa imagem de aranhas, né, disputando aí alguma coisa, seria no caso uma competição. Olha aqui, colônia é o primeiro tipo de cooperação entre indivíduos de mesma espécie. Lembrando que todas essas relações aqui são relações intraespecíficas, ou seja, os indivíduos que interagem são de uma mesma espécie, tá bom? Então aqui eu tenho a colônia. Vamos ver a definição. Colônia é um tipo especial de organização na qual os indivíduos de uma mesma espécie vivem intimamente relacionados e se beneficiam disso. Gente, a grife é essa parte intimamente relacionado. O que é intimamente relacionado? Eles vivem tão juntos, que eles apenas compõem um único indivíduo. Então eles estão tão agrupados, mas tão agrupados, que no total eles parecem um único só indivíduo. Mas na verdade são vários indivíduos juntos, desempenhando ali uma função geral. Nas colônias, né, eu tenho também uma divisão de trabalho, tem alguns indivíduos que fazem funções distintas uns dos outros. Mas o que configura uma colônia? É que eles estão tão relacionados que às vezes eles compõem um único ser vivo. Tá? Então é importante porque a gente vai ver a próxima relação, que é a sociedade, que os indivíduos também vivem juntos, também tem divisão de trabalho, mas vai diferenciar exatamente nisso, no intimamente relacionados. Tá? Aqui os indivíduos têm pouca independência, na verdade. Eles têm pouca independência um do outro, então eles dependem muito de um e do outro para conseguir sobreviverem ali naquele contexto. E aqui eu coloquei para vocês dois exemplos, são colônias de bactérias. Aqui em verde eu tenho a bactéria que a gente chama bactéria Volvox, que na verdade é uma colônia chamada colônia Volvox. Cada ponto verde desse aqui, ó, bem minúsculo pontinho verde que está dentro da esfera maior, é uma célula bacteriana que vive junto das demais formando uma colônia extremamente organizada. Então, micro-organismos como as bactérias costumam fazer colônias, né? Às vezes eles são tão pequenos que a gente não verifica, às vezes eles só dá para verificar a bactéria quando ela já está em colônia. Não sei se vocês já viram, por exemplo, aquelas placas de Petri onde tem análise de cultura de bactérias, você consegue ver uns pontinhos. Aquele pontinho, às vezes a pessoa pensa que é uma única célula, não, ali já é uma colônia que foi recém-formada. Esse outro bicho bem aqui, ó, muita gente acha que é uma água viva. Não deixa de ser porque pertence à mesma família, né? O mesmo filo, que é o filo quinidária. Mas isso é uma colônia, chamada de caravela. Aí na caravela eu tenho pequenos quinidários, minúsculos quinidários, né? Reunidos nesse indivíduo, formando uma imensa colônia. Aqui eu tenho indivíduos tão distintos, vivendo intimamente relacionados, que eles parecem assim um indivíduo único, né? Eles vivem tão juntos que parece um indivíduo único, mas ainda assim eles mantêm alguma diferença entre si, né? Uma especificidade. Então eu posso ver aqui em cima, né? Que é o flutuador. Então é um grupo de ser vivo que faz essa flutuação. Aqui embaixo é outro grupo de ser vivo que trabalha para proteção e defesa. Então eles estão tão juntos, parecem um único só indivíduo, mas eles têm uma divisão de trabalho, tá? Próxima relação, sociedades. O que são sociedades? É um conjunto, um agrupamento de indivíduos da mesma espécie, com independência entre eles, né? E eles têm uma divisão de trabalho bem demarcada, tá? Então aqui na sociedade, o pessoal tá junto, mas só que eles têm independência, né? São seres vivos separados, eles são indivíduos unitários, eles não vivem juntos formando um só. Eles vivem num conjunto, mas cada um tem a sua vida, cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel. Não estão tão juntos formando um só. Eles estão ali somente cooperando entre si. Então, a organização de indivíduos de mesma espécie, onde há cooperação entre os seres vivos e um certo grau de divisão de trabalho. Então, aqui, pessoal, na sociedade, os indivíduos já nascem com um trabalho pré-determinado. Ali na colônia, uma divisão de trabalho existe, mas não é tão forte como aqui na sociedade. A sociedade é bem demarcada. É tanto que aqui eu trouxe para vocês dois exemplos, que são as sociedades de abelhas, né, que são as colmeias, e tem uma sociedade de formigas. Nesse tipo de sociedade, o trabalho é tão demarcado que até os seres vivos já nascem pré-determinados para executar aquele trabalho, né? Por exemplo, na colmeia eu tenho as chamadas operárias, que são fêmeas, né? Eu tenho a abelha rainha, que é bem maior do que essa fêmea, a única função é pôr os ovos e
trabalhar para a reprodução. Eu tenho um zangão, que é o macho, né, que ele só nasce para reproduzir, depois ele morre após a reprodução. Então, cada indivíduo desse, ele já nasce com uma função pré-determinada dentro daquela sociedade, uma função pré-determinada para desempenhar. Na sociedade de formiga, nos formigueiros, é a mesma coisa. Você tem a rainha, operárias, né? Você tem soldadas. Então, cada uma tem uma função pré-determinada. O formato do corpo dessas formigas é diferente para poder executar essas funções, tá? Então, aqui a gente tem a segunda relação de cooperação intra-espécie, que são as sociedades, tá? Antes da gente passar para a próxima, eu quero só que você entenda a diferença da sociedade para a colônia. Ambas, colônia como sociedade, são agrupamentos de indivíduos da mesma espécie. Show! Qual é a diferença? Que na colônia eles vivem tão juntos que parecem um só. E a divisão de trabalho existe, mas não é tão determinada, não é tão marcada. Na sociedade, os indivíduos vivem juntos, mas cada um tem o seu papel, tem a sua independência dentro da colônia. Porém, eles têm uma divisão de trabalho bem demarcada, de uma forma tão nítida, que até o formato do corpo, a estrutura do indivíduo, até às vezes o número de células é diferente, exatamente para poder conseguir desempenhar essa função, esse trabalho dentro da sociedade. Nós, seres humanos, somos exemplos de sociedade? Sim, nós somos indivíduos que vivemos juntos, cada um tem o seu papel, que tenta se unir para um bem comum. Né? E nós temos a nossa independência, não é porque a gente é sociedade que para onde um vai, todo mundo vai. Não, cada um tem o seu papel, mas cada um também tem a sua independência dentro dessa sociedade, trabalhando em conjunto para uma manutenção de bem maior. Né? Apesar de que a gente viu que ultimamente esse conceito de bem maior é uma coisa que está sendo abandonada, principalmente nessa época de pandemia. Né? Às vezes a gente acha, as peças pedem para as pessoas ficarem em casa, as pessoas vão para a rua. Próxima e última relação de cooperação intraespecífica são os gregarismos. O que é um gregarismo? É quando um grupo de indivíduos da espécie se junta para desempenhar uma função. Fez a função, se separa. Então é um agrupamento temporário. É diferente da colônia e da sociedade, onde eles vivem juntos best ever, para sempre. Tá? Eles vivem juntos forever e sempre estarão daquela forma para atender o bem maior, o objetivo maior daquela colônia ou daquela sociedade. Aqui no gregarismo não, eles se juntam, fazem a função, depois se separam, depois que atingirem o objetivo. Né? Aqui eu trouxe alguns exemplos. Né? Tenho aqui aves, como os pinguins, por exemplo. Eles vivem separados, em casais, às vezes 2, 3, 4 indivíduos vivem num determinado ambiente. Porém, quando chega no período de reprodução, eles se juntam, vários pinguins, para pôr os ovos todos juntos e depois ficarem vigiando esses ovos, nessa ninhada. Eles se juntam para isso. Depois que os indivíduos crescem, né, eles se separam. Vai cada pinguim, cada casal, cada grupinho para o seu lado. Só vão se unir de novo no próximo período reprodutivo. O outro exemplo está aqui, o cardume de peixes. Né? Em geral, os peixes se unem em períodos migratórios. Né? Eles vivem em populações separadas, mas depois eles se juntam para migrar unificados. Então, o objetivo ali é migrar, né? É sair de um ambiente para o outro. Quando eles chegarem nesse outro ambiente, eles se separam, atingiram o objetivo. Então, aqui eu tenho vários objetivos em comum que podem ser atingidos através de um gregarismo. A nidificação, que é o quê? A formação dos ninhos, o cuidado com a prole e tudo mais. Proteção, né? Eu tenho, por exemplo, algumas espécies de mamíferos vivem juntos para se proteger de predadores maiores, né? As hienas também fazem isso, vão em bando, né? A alimentação, aqueles indivíduos que caçam, né? Então, leões, tigres, em geral, caçam em bandos, né? Então, eles se juntam para caçar, depois eles se separam, não obrigatoriamente vão ficar juntos para sempre. E tem a migração, que foi um exemplo que eu dei aí dos peixes, tá? Então, gregarismo, eu me junto temporariamente, depois eu me separo após eu atingir o objetivo. Que objetivo pode ser esse? Fabricação de ninhos, proteção, alimentação e migrações. Tá? Tudo isso pode ser objetivos atingidos por um gregarismo. Até aqui, nós trabalhamos as relações intraespecíficas de cooperação, vantajosas, né? Legais, harmônicas. Agora, nós falaremos das intraespecíficas, dentro da mesma espécie, só que de competição. Tá? A principal e quase única delas é a competição intraespecífica. Gente, por favor, qualquer questão que cair sobre isso, se você escrever só competição, vai estar errado. Tá?
você tem que especificar, porque existem dois tipos de competição. A competição intraespecífica e a competição interespecífica. Competição intra são dois indivíduos da mesma espécie disputando algum recurso. Competição inter são indivíduos de espécies diferentes, então atentem para isso. Quando você escrever competição, você tem que especificar se é uma competição intraespecífica ou se é uma competição inter. Intra, indivíduos da mesma espécie. Inter, espécies diferentes. E o que é a competição intra? É uma disputa entre indivíduos da mesma espécie por um ou mais recursos no ambiente. Ou seja, os indivíduos são da mesma espécie, são idênticos, são iguais, e eles vão precisar de recursos iguais também. E se o recurso for limitado, se tiver pouco recurso naquele ambiente, eles vão ter que disputar, lutar para atingir, conseguir esse recurso e sobreviver. Exemplos de recursos que podem ser disputados aí. A água, né? Então, dependendo se eu estou vivendo numa região que tem uma escassez de água, tem pouca água, eu vou disputar com o meu semelhante para poder atingir esse recurso. Alimentação, é uma caça, só tem um indivíduo ali, são 3, 4 que precisam se alimentar. Então, eles vão disputar. Aquele que vencer a disputa fica com a caça. E também parceiros reprodutivos, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, leões e alguns cervos, né? Os veados. Esses bichos, eles disputam seus parceiros reprodutivos, né? Então, em geral, por exemplo, leões e tigres, eles têm essa especificidade. Tem um líder, um macho ali no bando, que é, né, o alfa. E aí eles disputam com o outro, algumas vezes, esse cargo de alfa. Porque o alfa tem direito a quê? Ao ambiente, a tudo que está ali no habitat. A água, o alimento e principalmente as fêmeas. Então, quando tem 2, 3 machos que estão conflitando, estão achando que é pouco aquele ambiente para eles, eles lutam, às vezes até a morte, para ter acesso a isso aí. Aí quando eles vencem, eles têm acesso a tudo que está no ambiente, inclusive as parceiras reprodutivas, né? Então tem esse embate aí pelo recurso no ambiente. Assim como acontece também com alguns outros indivíduos, como eu coloquei aqui, os veados, né? Os cervos, lutam aí de galhada, dão as galhadas uns nos outros. Quem ganhar, ganha o recurso ambiental, tá? Então essa é a competição intraespecífica. Dois indivíduos de mesma espécie lutando, batalhando por algum recurso no ambiente, tá? E esse recurso pode ser o quê? Água, alimentos, parceiros reprodutivos, né? Algumas competições são tão ferrenhas, né? São tão acirradas que podem levar a uma morte, né? No caso dos leões, às vezes eles lutam mesmo até realmente a morte. O que sobreviver se torna o alfa, o líder, e tem acesso a tudo que está naquele ambiente, tá? Nós, seres humanos, competimos, só que os nossos recursos são às vezes distintos, né? Parceiro sexual nós disputamos, né? Algumas vezes, né? Às vezes tem tem uma pessoa ali bonitinha, você quer, tem outro de olho também, você vai usar os seus recursos ali, né? Às vezes recursos financeiros ajudam bastante. Mas a gente luta por emprego, né? Então a disputa lá é quem tem a melhor qualificação, quem tem os melhores contatos. Então, de certa forma, nós lutamos por alguns recursos dentro da nossa sociedade, porque é o nosso recurso que nós precisamos para sobreviver. Eu coloquei aqui uma curiosidade para vocês, tá? Que é uma relação ecológica que não é tão comum, mas é legal que a gente fale, tá? Que são os canibalismos, quando eu tenho indivíduos de mesma espécie se alimentando um do outro. Então, é um indivíduo que se alimenta do seu semelhante, do seu igual. Ele mata e se alimenta dele. Então, o que são relações de canibalismo? São as relações de predação. O que é predação? É um indivíduo que caça o outro para se alimentar, né? Entre indivíduos da mesma espécie são incomuns, né? É como que eu falei, são raras, né? Em geral acontecem em situações de grande escassez de recurso. É uma das alternativas para evitar a extinção. Também pode ser costumes históricos de algumas civilizações, né? No nosso caso da espécie humana, não era nenhuma necessidade, não era nenhuma escassez de recurso. Era uma questão mais de ritualística, de cultura, que acontecia com alguns grupos indígenas e até mesmo acontecia com algumas seitas de alguns cultos religiosos, né? Algumas seitas aí que pregavam isso aí, né? Negócio de magia negra, essas situações. Na natureza acontece também, mais frequentemente em algumas espécies, né? Eu coloquei aqui para vocês as viúvas negras, bem aqui, ó, o louva-a-Deus, e aqui eu tenho uma representação de um canibalismo humano. No caso das viúvas negras, o que acontece? A fêmea acasala com o macho, após a cópula, ela envolve ele na teia, mata ele e se alimenta de partes do corpo para se enriquecer em termos de proteína e assim nutrir a sua prole, né?
A mesma coisa acontece no louva-a-Deus, né? A fêmea, durante a cópula com o macho, ela estrangula o macho, né, quebrando a cabeça dele, né? Pega essa cabeça, se alimenta dela, porque a cabeça do macho tem muita proteína e isso ajuda a enriquecer a ninhada que ela vai pôr ali após a cópula, né, depois de um tempo. No caso da espécie humana, aquilo que eu falei, era mais cultural, era mais religioso, era uma coisa mais mística, né? Alguns indígenas acreditavam que se eles comessem partes do corpo de algum indivíduo, algum preso de guerra, ele adquiria características desse preso, né? Por exemplo, batalhei numa guerra, o meu prisioneiro era um cara que tinha braços fortes, eu me alimentaria do braço desse prisioneiro para ficar forte igualmente a ele, né? Então são algumas coisas para nós hoje absurdas, mas que já aconteceram durante a história, né? E tem alguns cultos ainda, né? Alguns cultos satânicos, né? Que trabalham com essa questão de canibalismo, né? Já saiu até no jornal uma vez, né? Alguns 3, 4 anos atrás, de um psicopata que matava mulheres, pegava a carne e usava para fazer pastel e coxinha, né? Foi preso, foi descoberto as ossadas das mulheres e foi descoberto que isso fazia parte de um culto de uma seita satânica que ele mesmo tinha criado. Coisas de seres humanos, né? Essas psicopatias que a nossa espécie tem. Então, pessoal, até aqui nós temos as chamadas relações ecológicas intraespecíficas, tá? Relações que ocorrem entre indivíduos de mesma espécie, que podem ser cooperações ou competições, tá? Quem são as cooperações? Colônia, sociedade, gregarismos. Quem são as relações de competição? A competição intraespecífica. Coloquei aqui o canibalismo, mas mais como uma curiosidade, ok? No próximo vídeo, nós estaremos trabalhando com as relações interespecíficas. São mais numerosas, são de 6 a 7, que acontecem entre indivíduos de espécies diferentes. Então, tem várias denominações e classificações. Então, o próximo vídeo está extremamente recheado de conteúdo. Ele é importantíssimo para o entendimento das relações ecológicas e eu espero que vocês assistam a parte 2, tá bom? Valeu, até o vídeo parte 2.